Foi checar sua pressão no aparelho de uma vizinha e ela estava elevada. Ou mesmo em uma consulta de rotina, ou quando você foi ao pronto-socorro por outro motivo, notaram que a sua pressão estava elevada. O que fazer? Tudo isso agora, neste vídeo. Olá, meu nome é Luiz, eu sou médico, e vamos conversar um pouco então sobre se a sua pressão subiu. O que fazer? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a pressão alta. Bem, pressão alta é quando o nosso coração ele precisa fazer mais força para que ele consiga enviar sangue para todo o nosso corpo. De maneira geral, vai ser isso. E as consequências disso vão ser que o nosso coração ele vai trabalhar mais ao longo do tempo e ele vai desenvolver problemas, disfunções a longo prazo. Importante que não vai ser só o nosso coração que vai sofrer, mas também outros órgãos que dependem muito da nossa circulação, como o nosso cérebro e os nossos rins. E quão frequente é a doença da hipertensão arterial ou a pressão alta? Aproximadamente um quarto da população vai ter pressão alta, sendo que acima dos 65 anos essa porcentagem sobe de maneira importante, atingindo aproximadamente 40% da população. E é uma doença que vai atingir também crianças, idosos, todas as raças, todas as idades e todos os sexos. Uma confusão frequente entre quem não é da área é a diferença entre pressão alta e pressão baixa, né? Muitas vezes a pessoa tem uma sensação de desmaio, passa por uma situação estressante e dizem que a pressão está baixa. Mas a gente tem que se preocupar muito mais com a pressão alta. Esta sim é uma doença que vai causar mais morte por problemas cardiovasculares, que para quem me acompanha lá no Instagram já viu que é a primeira causa de morte no Brasil. Então a pressão baixa ela vai nos preocupar em pacientes graves, pacientes internados na UTI com infecções graves. De maneira geral, essa sensação ruim de desmaio que nós temos, ela não é devida a necessariamente uma pressão baixa. Certo, doutor? Mas quanto é que é uma pressão alta? Bem, a gente vai considerar uma pressão alta quando ela estiver acima de 140 por 90. Isso de acordo com a última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que se eu não me engano é a 7ª. Mas uma pressão entre 130 e 140 a gente já tem que começar a se preocupar. O ideal mesmo é que a sua pressão esteja abaixo de 120 por 80. Então, se você foi fazer uma consulta por um motivo qualquer, porque você não estava se sentindo bem, ou porque era uma consulta de rotina simplesmente, ou porque você pegou o aparelho de pressão de algum amigo seu, de alguma vizinha sua que tem em casa e você viu que ela está elevada, esses são os valores que a gente vai começar a considerar uma pressão alta. O que é bem importante que a gente se recorde quando a gente vai falando de pressão alta? Que a forma como essa pressão ela vai ser aferida, ela é essencial. Então a metodologia por trás disso é o que vai ditar se você realmente vai ter uma pressão alta. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Essa pressão ela não pode ser aferida se você estava se exercitando ou se você estava fumando nos últimos 30 minutos, 1 hora. Então, se você desceu do ônibus algumas quadras da unidade de saúde e foi caminhando até lá e logo a enfermeira ou a técnica já te chamou para aferir sua pressão, aquela aferição de pressão não vai ser confiável, porque o seu coração vai estar um pouco acelerado devido a essa caminhada que você teve. Além disso, quando você vai no pronto-socorro, por exemplo, sentindo dor, desconfortável, essa aferição de pressão arterial também não vai ser muito confiável, por quê? Porque a dor ela vai subir um pouco a nossa pressão arterial, ela vai acelerar um pouco o nosso coração, assim como quando a gente está ansioso, preocupado, quando a gente vai no médico, por exemplo, com medo de receber alguma notícia ruim, com algum resultado de exame em mãos, isso também pode ser uma pressão alta, mas que na verdade vai ser por uma outra causa. Inclusive, esse é um dos subtipos de pressão alta que a gente chama de hipertensão do jaleco branco, que é aquele paciente que a pressão só sobe quando ele vai ao médico. Quando ele está em casa, tudo tranquilo, a pressão dele é normal. E além disso, a pressão ela pode ser aferida nos 2 braços, idealmente a gente tem que usar um manguito, um aparelhinho de ver a pressão no braço, que ele seja de um tamanho adequado, então se você é muito magrinho ou se você está bem acima do peso e esse aparelho não está encaixando bem, aquela aferição de pressão também não vai ser muito precisa. E claro, a gente não pode esquecer que somente uma vez a pressão elevada não caracteriza geralmente que você é hipertenso. Aquilo lá tem que ser visto pelo menos em mais uma visita e ambas as técnicas têm que ser bem adequadas para que a gente considere você realmente como um paciente hipertenso. E claro, sempre desconsiderar aquela questão da pressão alta do jaleco branco. Se o médico estiver suspeitando dessa pressão, a gente tem técnicas diferentes para fazer isso e para ver se realmente você tem pressão alta. Um dos modos que o médico pode fazer isso é pedir um exame que a gente chama ele de mapa. Ele vai aferir sua pressão arterial em casa, o dia todo, inclusive enquanto você dorme. Vai ficar 24 horas com o aparelhinho vendo sua pressão. Então você vai estar fora do consultório em situações normais do seu dia a dia, inclusive dormindo.
Esse é um método muito eficaz a gente ver se realmente o paciente está hipertenso. Se fazendo uma consulta adequada, vendo a sua pressão em mais de uma vez, ela continua alta, foram descartados outros fatores que possam estar atrapalhando, como dor, como ansiedade, a chegada muito rápida ao posto de saúde, atividade física, como estar fumando próxima consulta, desconsideramos tudo isso, tudo que foi feito com uma técnica boa. E mesmo assim a sua pressão se mantém elevada, então provavelmente você agora é portador da hipertensão arterial sistêmica. O que a gente tem que estar atento nisso? Que você vai ter que fazer uma série de exames com seu médico, muitas vezes exames de sangue, um eletrocardiograma do seu coração e iniciar um tratamento, tanto não medicamentoso como tratamento medicamentoso. Então você vai ter que fazer mudanças de estilo de vida, atividade física e provavelmente fazer uso de alguma medicação. Concluindo então, pessoal, nós temos que ter em mente que se a sua pressão estava elevada em alguma aferição que não foi feita por um profissional adequado, faça isso. Busque sempre estar em condições ideais. Se você está com muita dor naquele momento, está muito preocupado com alguma coisa que aconteceu, estressado em casa, no trabalho, na faculdade, essa aferição da pressão ela não vai ser muito precisa. Então a gente tem que descartar esses problemas aí para que a gente consiga ter uma medição fiel da sua pressão arterial. Descartando tudo isso, se a sua pressão ainda estiver alta, a gente vai ter que pensar em fazer um tratamento. Além disso, se você é muito jovem, tem 15, 20, 30 anos, e você está com a sua pressão alta, você não é muito acima do peso, provavelmente essa pressão alta ela pode ser causada por outro problema, vai ser diferente daquela pressão alta do idoso. Então você tem que ser avaliado por um médico especialista e a gente tem que descartar o que a gente chama de hipertensão secundária. E se no final das contas o diagnóstico de pressão alta for feito, provavelmente você vai ter que tratar essa doença pelo resto da sua vida, com medicações, com mudanças do estilo de vida, para que você tenha o mínimo de complicações possíveis. Não abandone o seu tratamento, faça exames regularmente, encontre seu médico de confiança e acompanhe com ele pelo menos uma vez ao ano. Então, pessoal, se esse vídeo foi útil para você, ou se ele foi útil para alguém que você conhece, ou pode ser útil para alguém que você conhece, curte esse vídeo, se inscreva no meu canal, manda esse vídeo para os seus amigos, para sua família, e acompanhe tudo que a gente for postando por aqui, e também me acompanhe nas minhas redes sociais, que eu posto também conteúdo por lá com mais frequência. Um abraço.